E aí, pessoal, paz e graça, bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho. E nesse dia, nesse momento, nós tiramos esse tempo para compreendermos um assunto de extrema importância. Considero o mais importante de toda a Sagrada Escritura, de todo o Evangelho. E hoje estaremos falando sobre a salvação. Esse tema tão explorado no nosso meio cristão, tão divulgado, que chegou a ponto de muitas pessoas, muitos líderes, muitos homens fazer desse tema, fazer desse assunto um mercado, um negócio, porque ele se tornou para essas pessoas um assunto muito lucrativo. Porque a pergunta é: quem não quer a salvação? Quem não deseja ser salvo? Quem não procura ser salvo? Então esse produto, se assim podemos chamar, na perspectiva de muitas pessoas, se tornou lucrativo. Hoje se coloca um preço para obter a salvação. E esse preço, ele é muito explorático. Pode ser uma frequência em determinada religião, pode ser o valor do dízimo que você pode doar, pode ser a tua conduta, a tua boa conduta, o teu bom caráter em troca disso, e assim por diante. Então hoje nós vamos ver dentro do Evangelho esse assunto de extrema importância, esse assunto que todos nós desejamos profundamente, do fundo do nosso coração, alcançar. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: como alcançar? Qual é o meio para ser alcançado? Primeira verdade: a salvação, ela é um presente de Deus a toda a humanidade. E eu gostaria de compartilhar com você, neste momento, a leitura do Evangelho na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Nós estaremos meditando com muita calma nesse assunto de extrema importância. Diz assim o texto: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém. Aqui está o texto do Evangelho. O Evangelho, ele é rico em textos onde se trata da salvação. Mas eu considero este texto da carta aos Efésios com uma clareza profunda.
com uma clareza a qual ela tem condição de tirar todas as nossas dúvidas em relação à salvação. Então, precisamos entender algo muito importante. Há dois caminhos, há duas teses de compreensão da salvação. A mais comum, nós observamos nas nossas igrejas cristãs, evangélicas, que é aquela salvação meritória. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas dizer o seguinte, que nós temos que fazer por merecer a salvação. Isso significa que Jesus morreu e cabe a nós fazermos a nossa parte para sermos merecedores desta tão grande e imensa salvação. A salvação meritória, a salvação pelas práticas de boas obras, a salvação pela justiça própria, pela tentativa de obediência às leis e regras que Deus estabeleceu. Você vai ouvir muito isso nos púlpitos das igrejas, que a salvação é algo que nós temos que conquistar com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa consagração. Então, essa tese, esse caminho, esse ensino é um dos dois a qual vamos apresentar aqui para vocês. Esse é a parte meritória, a qual a pessoa se esforça em obediência às leis para poder alcançar a salvação. E caso essa pessoa não consiga esse esforço, ele não consiga com êxito alcançar isso, a ideia é que ele perde a salvação porque não conseguiu. Então, pensando dessa forma, é muito danoso, porque todos nós, no decorrer de nossa história de existência, tropeçamos e caímos. Então, mas pelo texto que nós lemos, ficou bem claro, não há nenhuma dúvida que a salvação é um presente de Deus para a humanidade. Interessante que no início, quando Deus salvou a humanidade, quando Deus salvou a mim, a você e a todos nós, a condição a qual nós nos encontrávamos era de morte espiritual, como diz o versículo 5. Estávamos espiritualmente mortos, não havia nada em nós que pudesse reagir a favor de Deus para sermos salvos. Então essa é a primeira condição, né, de compreensão, de entender que a salvação ela é um presente de Deus, como diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, tenha a vida eterna. Então, primeira verdade, estávamos mortos, não havia nada em nós que pudesse reagir a esse favor. Segundo, é um presente de Deus a toda a humanidade. E ele disse mais, no evangelho que nós lemos, pela graça de Deus, vocês são salvos. Por meio da fé. Não é por meio da obediência. Não é por meio do esforço próprio, da justiça própria. O texto ele é muito claro. Isso não vem de vocês. O processo de salvação não tem nada a ver conosco. Porque a nossa condição, quando Ele nos salvou, era de morte espiritual. Não havia nada em nós que pudesse reagir favorável a isso. Por isso que Ele está dizendo, isso não vem de vocês.
Isso não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver com a obediência de vocês, não tem nada a ver com a dedicação de vocês. Mas é um presente dado por Deus. Por isso que é graça. Porque é um presente. E presente não se coloca preço. E presente é dado, a graça, ela é justamente um presente dado a quem não merece. Por isso que é graça, favor imerecido. É um presente que nenhum de nós, por melhor que sejamos, o melhor de nós, não há nenhuma condição de receber isto por merecimento. Porque a única coisa que merecemos era a condenação devido aos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos amou e com sua graça, Ele nos presenteia com a salvação, enviando o seu Filho Jesus Cristo para pagar no nosso lugar aquilo que era impagável a mim e a você. Então o texto do Evangelho ele é muito claro. Não vem de vocês. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Olha aí que interessante. Na religião, no sistema a qual nós convivemos, nos ensina que a salvação é o resultado dos nossos esforços, da nossa santificação, do nosso esforço diário, de fugir disso, de fugir daquilo, e que, se assim procedermos, alcançaremos a salvação após a morte. Mas não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho disse que a salvação não é resultado dos esforços de vocês. Em outra tradução disse que não é por obras para que ninguém se glorie. Então não é um resultado daquilo que eu faço ou daquilo que eu deixo de fazer. Para quê? Para com qual objetivo? Por que não pode ser pelo teu esforço? Para que não haja soberba, para que você não se vangloria em si mesmo, para que você reconheça que tudo provém de Deus. Não parte nada de você. A tua condição era de morto espiritualmente, e Ele te amou, e Ele me amou, e Ele nos amou, nos dando essa salvação grandiosa, por meio da sua graça, por meio do seu amor, por meio da sua misericórdia. Então, por que ela não pode ser pelo meu esforço, pela minha obediência? Porque senão eu vou me gloriar, eu vou achar que eu sou salvo, Cristo morreu, mas eu fiz a minha parte. Eu vou me achar o suficientemente capaz de cumprir aquilo que Cristo faltou no seu processo salvífico. Então a salvação, meu irmão, minha irmã, ouvinte, a salvação é um presente. Não permita que ninguém, nenhum líder religioso, venha te vender isto. Isso não é um produto de venda. Isso é um presente de Deus dado à humanidade. Todo aquele que crê recebe em si mesmo, na sua consciência, esse reino, essa salvação. Porque a salvação, precisamos compreender que o propósito dela não é pós-morte. A salvação é para a vida, é para hoje, é para o momento da agora, é para você viver agora o processo de salvação em Cristo. Permitir que o reino de Deus seja instalado em você. E a partir daí, você começa a viver e gozar desta salvação tão maravilhosa. Assim como diz o Evangelho, em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele, Jesus, nos salvou, porque teve compaixão de nós
e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte, receba a salvação que é dada de graça para você, a todos nós. Deus não faz acepção. Deus ele não faz separação de seres humanos. Todos nós podemos chegar a Ele e ser salvos pela fé, crendo no que Ele fez na cruz, a qual Ele pagou com seu precioso sangue todos os nossos pecados. Tudo aquilo que a justiça de Deus exigia de mim e de você foi pago para que nós pudéssemos ser salvos de uma forma gratuita, sem exigência. Deus não exige nada do ser humano para salvá-lo. Por isso, receba essa palavra, receba essa revelação e que Deus nos abençoe grande e profundamente. Que o Espírito do Evangelho te traga luz e clareza no entendimento desta palavra. Então fique aí, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos e Jesus esteja presente nos nossos corações. Amém.